Fala galerinha, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Gustavo Treveller e hoje nós vamos falar sobre matrizes energéticas. Vamos lá comigo? Queridos, quando a gente pensa em energia, o que vem na cabeça de vocês? Eu fiz essa pergunta para alguns alunos da minha escola lá de Paranaguá e a primeira coisa que vem na cabeça normalmente deles, e também com a velha consulta do Google, da internet, a gente vê que a primeira coisa que aparece é energia elétrica. Energia elétrica. Então as pessoas associam energia somente como energia elétrica. Esse é o campeão, certo? Outra coisa que eles veem, a gente fazendo essa pesquisa aí, a gente percebe que a segunda coisa que vem na cabeça é luz. Se associa-se energia elétrica, primeiro, e luz. Inclusive, se mistura muito esses dois conceitos, essas duas formas de energia. Em terceiro lugar, vem o Sol, né? O nosso astro-rei, né? Em si. Então vejam, né? As pessoas elas associam normalmente a duas coisas básicas. A eletricidade, e é óbvio, né? Porque se você for imaginar, a eletricidade está no nosso dia a dia, né? Inclusive, para você poder ver se um país é desenvolvido ou não, se analisa muito a questão da disponibilidade e distribuição da energia elétrica e a própria luz, né? Luz como energia, tem todo um lado filosófico, mas aqui, obviamente, vamos trabalhar com o lado físico. Bem, mas vamos lá. Segundo, vamos tentar então conceituar o que seria energia, certo? O que é energia afinal? Essa é uma daquelas coisas que é mais fácil você exemplificar do que você conceituar. Mas eu fazendo uma pesquisa em alguns livros meus aí, eu achei esses três conceitos aqui. Então, o primeiro deles é que o termo energia é tão amplo que é difícil de pensar em uma definição simples. Tecnicamente, energia é uma grandeza escalar associada ao estado de um ou mais objetos. Essa definição eu tirei de um livro de ensino superior chamado Halliday, da 10ª edição, do volume 1, da página 361. Mas indo para, por exemplo, alguns livros de ensino médio, tem uma definição do Paulo Eno, de um livro de física de volume único, que diz o seguinte: energia é a capacidade de mudar ou mover coisas. E também, né, se vocês forem perceber, existem outras literaturas. Por exemplo, alguns falam que energia é a capacidade de realizar trabalho, certo? Como eu vi algumas outras literaturas aí. Então veja que essa realmente é uma das coisas mais fáceis de você exemplificar do que conceituar, certo? Bem, eu fazendo uma pesquisa para fazer essa aula aqui, eu vou utilizar como base um material da EPE, Empresa de Pesquisa Energética, que é uma empresa que faz serviços para o Ministério de Minas e Energia. Inclusive, se você for lá na internet, você pode digitar lá EPE.gov, certo? Que é uma agência nível federal, e lá tem bastante informações interessantes, certo? Então, eu tirei a maioria dessas informações da nossa aula de lá. Então, se você for analisar e fazendo essa pesquisa ali, ele diz o que é energia. Veja que ele já começa exemplificando. Precisamos de energia, por exemplo, para acender a luz, preparar nossas refeições e nos transportar de carro até a escola, praia, etc. Dentro desse conceito aqui, você pode perceber que existem umas figuras, né? Parece um desenho, né, feito à mão aqui, como você pode perceber, em que você tem, por exemplo, algumas pedras, que poderia ser, por exemplo, carvão mineral. Você tem aqui, por exemplo, um barril, que poderia ser o petróleo. Você tem o fogo. Perceba que tem a água, né? Daí, quando você pensa em água, você pode pensar o quê? Ah, uma hidrelétrica, por exemplo. Né? Você tem aqui uma folha. Então, essa folha ela poderia ser associada, por exemplo, à fotossíntese, né? Ou à biomassa. Como, por exemplo, a lenha, quando você lá faz, por exemplo, aquele churrasco, né? E você acaba utilizando a energia daquela lenha para poder assar aquela costela bem gorda, certo? Enquanto você tem aqui o sol, o vento, né? Que poderiam ter a energia solar, que está na moda hoje, né? Uma energia que está bastante acessível, inclusive, e a energia eólica, certo? Então, todos isso aqui são exemplos de energia. Então, percebam que energia é algo muito além de eletricidade e muito além da luz, certo? Ela pode ser várias formas, ela pode se apresentar de vários tipos, certo? Como está representado aqui.
Bem, quando a gente fala em energia, é muito importante para o país entender o conceito de matriz energética. Primeira coisa, que não confunda matriz energética com matriz elétrica. Na realidade, se você for analisar aqui nessa imagem, você vai perceber que na realidade matriz energética, ela engloba a matriz elétrica. Nesta aula, eu vou estar falando sobre as matrizes energéticas, ou seja, um conceito mais amplo, certo? Então, fazendo a pesquisa novamente naquele site que eu indiquei para vocês, a matriz energética é um conjunto de fontes energéticas, ou seja, ela representa o conjunto de fontes disponíveis em um país, estado ou no mundo para suprir a necessidade, ou seja, a demanda de energia. Então veja que matriz energética ela representa todas aquelas energias que estão disponíveis naquela localidade, seja a nível municipal, estadual ou federativo, para poder suprir a necessidade daquele momento, certo? Então você pode perceber aqui que nós temos alguns exemplos, né? Então as matrizes energéticas, por exemplo, representadas, nós temos a geotérmica, nós temos o petróleo e os seus derivados, nós temos o carvão mineral, nós temos a energia hidráulica, nós temos aqui a lenha e o carvão vegetal, não podemos esquecer da energia nuclear, temos o gás natural, cana-de-açúcar e seus derivados, a energia solar, certo? E dentro dessa matriz energética nós podemos tirar uma fatiazinha dela, que seria a matriz elétrica, que seria a hidrelétrica, a eólica, a solar, a biomassa, certo? Mas como eu disse para vocês, nesse momento, nós vamos falar sobre matrizes energéticas, certo? Ou seja, o conceito mais amplo. Vamos lá. Bem, fonte de energia, né? Se vocês já observarem essa imagem aqui, tu pode perceber que aqui tem umas, digamos assim, duas divisões, certo? Nós temos uma divisão aqui entre energias renováveis e não renováveis. Se você for analisar pela renovável, você tem aqui tem um conceito de uma torneira, né? Então dá aquele conceito, aquela ideia de que seja uma energia hidráulica. Você tem aqui uma bomba de combustível com uma folhinha verde, dá aquele conceito que pode ser, por exemplo, alguma energia de origem vegetal. Aqui você tem a energia solar, aqui você tem uma hélice, então da ideia de energia eólica, que seria a parte de renováveis. E a não renovável, você pode analisar que tem, por exemplo, um carrinho aqui, né, que parece que está com carvão, você tem o petróleo, você tem a energia nuclear, né, aqui você tem, por exemplo, a ideia de conceito de térmica. Então, se você for analisar, as fontes de energias podem ser classificadas dessa forma, como renovável e não renovável. As fontes renováveis são aquelas energias regeneráveis, ou seja, que conforme a demanda que você vai tendo, a própria natureza ela consegue repor, né, na velocidade da nossa necessidade. Então, dentro disso, nós temos a energia solar, a eólica, certo? Nós temos a biomassa, que seria um bom exemplo disso. Inclusive, se você for olhar aqui na nossa imagem, você percebe que tem ali a folhinha, né? Então dá o conceito de, por exemplo, a cana-de-açúcar, o biodiesel e assim por diante. E as fontes não renováveis, que são fontes que contêm energia em quantidades limitadas, ou seja, o petróleo, o carvão mineral, certo? O gás natural e assim por diante. Bem, essa energia não renovável entende-se como a natureza ela não tem a capacidade de regenerar na velocidade que nós precisamos, certo? Inclusive o mundo, se você for analisar, ele está vendo hoje que está dando uma mudança no conceito de energia. Perceba que hoje, né, é imperativo a necessidade de energias renováveis, certo? Inclusive, se você for fazer uma pesquisa, vai perceber que existe uma data limite para a produção, por exemplo, de veículos movidos a motor a combustão. Hoje nós estamos tendo a tendência, né, daqui possivelmente algumas décadas, nós temos a tendência de utilizar veículos elétricos. Bem, vamos falar sobre a matriz energética mundial. Essa imagem que vocês estão vendo aí, ela é fenomenal. Ela mostra, né, em forma um gráfico de pizza, qual é a matriz energética mundial e vocês vejam a diferença entre o que o mundo utiliza e o que o Brasil utiliza,
Veja que doido. Veja, se vocês forem analisar, nós temos aqui que o mundo utiliza praticamente, de acordo, esse dado foi tirado no IEA, né, que é a Agência Internacional de Energia, em um dado de 2000, uma pesquisa feita em 2020. Veja que doido. Você pode analisar aqui, o carvão mineral ele representa 26,9% da quantidade de energia consumida no mundo, seguida pelo petróleo e seus derivados, que representa 31,5% da necessidade mundial. Em terceiro escalão, nós temos aqui o gás natural. Então veja que carvão mineral, petróleo e seus derivados e gás natural, eles representam, né, uma quantidade muito grande de energia de origem não renovável, principalmente de origem fóssil. Certo? Então veja que a matriz energética mundial ela é dependente praticamente de recursos não renováveis. Tem um conceito para isso, né? Vamos analisar. Nós temos lá, por exemplo, a questão da revolução industrial, né? A criação das máquinas térmicas, tem todo o conceito. Né? Então a gente sabe que isso não veio de agora, isso já é algo que está algum tempo rolando, certo? Mas, da mesma forma como se pensou diferente na época da Revolução Industrial, da primeira revolução, nós temos que pensar agora de uma forma diferente para a nossa posteridade. Bem, vejam que os outros recursos, como biomassa, que equivale a 9,3%, a hidráulica, 2,5%, a energia nuclear, eles equivalem a uma porcentagem muito pequena, nuclear 5%, a hidráulica 2,5%, a biomassa 9,3%. E tem outros tipos de energia. Esses outros, eles englobam a solar, a eólica e a geotérmica. Ou seja, esses recursos que principalmente os renováveis, que seria esses outros, a biomassa e a hidráulica, ele tem uma porcentagem muito pequena, certo? É uma porcentagem minúscula da matriz energética mundial, certo? Veja que esses dados eu tirei dessa chamada EPE, Empresa de Pesquisas Energéticas, ligado ao Ministério de Minas e Energia. Bem, vamos analisar agora a matriz energética brasileira. Vejam que o nosso gráfico aqui está mais bonitinho, né? Veja que ele já é um pouco diferente. O Brasil, inclusive, podemos se orgulhar disso, que o Brasil, ele, ao longo da sua história, ao longo das suas décadas, ao longo das suas necessidades, começou a depender menos de combustíveis de origem não renovável. Então você tem aqui, ainda nessa brincadeira, nós temos o petróleo e os derivados, que equivale a 34%. Nós temos aqui, por exemplo, o gás natural, que está no 12%. Derivados da cana-de-açúcar, veja que doido, 18%, né? Principalmente em destaque o álcool aqui. Nós percebemos que a energia hidráulica representa 12%, aproveitando, obviamente, a potencialidade hídrica do nosso país, né? Os nossos rios, que nós temos que cuidar muito bem, inclusive. Certo? E aqui tem as outras partes. Vejam que a nuclear é 1,4%, muito pequenininha. Nós temos aqui carvão mineral 5,3% e outras renováveis. Vejam, né, que seria nesse caso a solar, né, outra forma de energia. Nós temos aí 7% de lenha e carvão vegetal aí 8,8%. Ou seja, 7% de energias renováveis, um bom parâmetro, certo? E aqui nós temos além carvão vegetal de 8,8%. Né? Então, vejam, né, uma conclusão bastante importante, que a matriz energética brasileira é bastante diversificada, né, composta, né, entre energias renováveis e não renováveis, certo? Esse dado aqui foi tirado do BEM, que é o Balanço Energético Nacional, ok? Tirado do site aqui 2020. Beleza, vamos lá. Então, resumo, né? Vamos resumir essa aula aqui. Então, nós temos as energias renováveis, que seria a biomassa, eólica, hidráulica, além do carvão vegetal, apesar de ter um problema com relação à parte de lenhas, né, tal, você utilizar esse recurso, mas de uma forma sustentável e planejada é possível se utilizar, aproveitando alguma potencialidade de uma região. Né? Por exemplo, nós temos aí Ortigueira, Telêmaco Borba, que tem uma grande produção, por exemplo, de eucalipto e pinos e tudo mais, é uma forma de se aproveitar, certo? A energia solar, a geotérmica, cana, né? A cana-de-açúcar e seus derivados, aí, e nós temos as energias não renováveis, que está com aquelas, né, tá com o seu limite aí, que seria o petróleo e seus derivados, o carvão mineral, a nuclear
e o gás natural. Certo? Bem, resumo também aqui, ó, analisa a porcentagem do país aqui, ó. Veja que a matriz energética brasileira, ela está quase meio a meio, 55% de energias não renováveis e 45% de energias renováveis, ou seja, nós ainda dependemos bastante de fontes não renováveis, mas estamos aí no caminho. Enquanto que o mundo, né, a grande maioria, veja, 86% dos recursos são de não renováveis. Certo? Então, nós podemos sim se orgulhar desse resultado aqui. Veja que o mundo está apenas nos 14% de energia renovável. Por isso que eu digo, tem que ser imperativo essa mudança de conceito de geração de energia. Ok? Bem, qual a importância de se usar as fontes de energia renováveis, né? Então, primeira coisa, as fontes não renováveis são a maioria responsáveis pela emissão dos gases de efeito estufa, certo? O famoso, em termo inglês, GE. Lembrando que esses gases de efeito estufa, regulados pelo protocolo de Kyoto, são o dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso, o hexafluoreno de enxofre e duas famílias de gases de hidrofluorocarboneto e perfluorocarboneto, né? O famoso HFC e o PFC. Vejam, né? O dióxido de carbono ele é principalmente originado através da queima, né? O metano, através da decomposição de matéria orgânica, junto principalmente com o óxido nitroso também. Então, ele está muito envolvido na parte do esgoto, principalmente. Né? Lembrando que o metano, nós podemos utilizá-lo aí, de alguma forma, aproveitá-lo, essa energia. Né? O metano é conhecido como o gás do lixão, é conhecido como o gás do pântano, certo? Aqui no Paraná, inclusive, tem bastante, né, projetos aí de cooperativas que aproveitam, por exemplo, os gases gerados pelo dejeto de suínos, né, e ovinos e os animais para a geração de energia, né? Nós temos aqui, por exemplo, né, essa parte da refrigeração, que seria os HFC, e o PFC, que seriam substâncias que, por exemplo, também causam essa poluição aí no nossa atmosfera. Beleza, então vamos fazer uma atividade aqui para vocês? Vamos lá. A imagem a seguir utiliza qual tipo de fonte energética para a geração de energia elétrica? Veja o que nós temos. Nós temos aqui uma área de reflorestamento, nós temos uma fonte primária que sai possivelmente nessa área de reflorestamento, aí você tem fornos, caldeira, essa caldeira gera vapor, esse vapor tem uma turbina, essa turbina está ligada a um gerador elétrico, certo? E, consequentemente, tem uma usina de distribuição. E essa turbina está ligada a um sistema de resfriamento. Minha pergunta é, que tipo de fonte de energia é essa aqui? Eu vou dar um tempo para vocês e daqui a pouco a gente responde. E aí, galerinha? Conseguiram entender qual é o tipo de energia? Cara, resposta para vocês é a famosa biomassa, uma energia renovável e é um tipo de energia limpa desenvolvida por meio de plantações energéticas, certo? Ou seja, você tem, por exemplo, recurso florestal ali, né? O resíduo desse resíduo florestal que nós podemos utilizar para a queima, certo? Bem, isso aqui seria um exemplo de uma termoelétrica, né, onde você está gerando vapor e esse vapor pode ser utilizado para a indústria ou também para uma aplicação na geração de energia. Agora eu quero que vocês analisem essa questão doida aqui, ó, uma questão do Enem. Né?
Veja que doido esse gráfico. Esse gráfico ao lado ele mostra a participação de vários setores da atividade econômica na composição do PIB e sua participação no consumo final de energia. Certo? Então você percebe aqui que tem uma parte entre o que ele produz de PIB e o que produz de consumo de energia elétrica. Certo? Então tem vários setores: transporte, metalúrgica, papel celulose, certo? Cerâmica, têxtil, mineração, serviços, agropecuária, energia, a própria indústria da energia, química e de alimentos. Pois bem, considerando os dados do gráfico, qual dos setores apresentados teria uma maior redução quantitativa no consumo de energia se fosse reduzidos 10% no seu consumo total? Ou seja, quais desses setores industriais nós teríamos uma redução significativa caso nós reduzíssemos o seu consumo em 10%? Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente responde essa questão. E aí, meus queridos, conseguiram? Cara, olha aqui, ó. Primeira coisa que você tem que analisar é qual é aquele setor que consome mais energia, que é representado pela parte branca, né? Se você já pegou o macete, percebeu que tem um setor que consome um tipo específico de energia aqui, certo? E se você for analisar, veja que é o setor de transporte. Então, o setor de transporte é aquele que tem a maior participação no consumo de energia, certo? E não analisando a questão do PIB, né? Mas podemos analisar que esse setor é o que mais consome energia. E que tipo de energia que esse setor consome principalmente? Se você já entendeu o que é matriz energética, então vai perceber que é o petróleo, né? Então, se você, por exemplo, reduzisse o consumo dos veículos em 10%, isso já daria um impacto bastante significativo na poluição, por exemplo, gerada pelos gases gerados pelo efeito estufa. Certo? É só analisar aqui, né? Se você for impactar as outras fontes, normalmente o impacto é pequeno, certo? Então, nesse caso, precisa analisar aquele que consome, que é justamente o principal fonte de energia do país, do mundo, porque o mundo precisa de petróleo para poder movimentar seus trens, caminhões, navios e assim por diante. Certo? Bem, o que vimos hoje? Vimos sobre matriz energética, que matriz energética não é a mesma coisa que matriz elétrica. O mundo utiliza mais de 80% da energia de fontes não renováveis, foi isso que a gente viu. E que o Brasil, apesar de todos os nossos problemas, é conhecido por ter uma matriz energética diversificada, composta aproximadamente por 50% da sua matriz de fontes renováveis. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até breve!